que as pessoas têm tanta resistência Eu em acho- fazer planejamento? Acho que a palavra planejamento, ela dá uma assustada mesmo. Planejar não é ficar preso. E planejar não é você ter que adivinhar o futuro. Planejar é você visualizar. Eu sou muito boa pra planejar as coisas, mas eu também sou muito boa em largar elas de lado. 57% das pessoas não gostam de se planejar financeiramente e 60% estão endividados. Será que então falta de planejamento nos leva ao endividamento? Eu tenho certeza que sim. O quanto você está realizando na sua vida está diretamente ligado ao quanto você está planejando na sua vida. Se você não planeja nada, você não realiza muito não. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Estamos começando hoje mais um episódio para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais a vida. Eu sou Luciana Fiô, personal trainer das finanças. Estou aqui mais uma vez para te ajudar e mais uma vez, ainda mais hoje, que é episódio especial de início de ano, mais uma vez eu não estou sozinha, tem alguém celebrando aqui comigo. Quem está aqui do meu lado? Eu, Ina Tavares. Feliz Ano Novo, Feliz Ina Ano Tavares. Novo! O nosso primeiro podcast do ano. Isso aí. Já chega batendo logo de primeira. Isso aí, que bom que você está aqui mais um ano comigo. Viramos o ano, Viramos olha o só. ano, então. Tá pegando o negócio, Isso hein? aí, a gente vai Está dando começar certo. hoje com um tema que é ótimo para início de ano, né? Maravilhoso, acho inclusive fundamental. Planejamento financeiro. Como é que a gente planeja, né? E não só o ano, porque a gente está falando aqui de início de ano, porque hoje é o primeiro podcast do ano, mas a gente não precisa só pensar no ano todo, né? Porque planejamento é importante a qualquer momento. E aí é que tá. Porque quando a gente fala em planejamento financeiro, tem uma galera que parece que quer sair correndo, não quer saber de fazer planejamento financeiro. Acho que é um monstro. Por que as pessoas têm tanta resistência Eu em acho- fazer planejamento? Acho que a palavra planejamento, ela dá uma assustada mesmo, assim. As pessoas pensam que planejar é um negócio, assim, um negócio muito inflexível. Existe essa palavra? Existe. Inflexível, é. É um negócio, assim, muito congelado, sabe? Que, quando eu for planejar, tenho que acertar o que vai acontecer no futuro. As pessoas pensam isso. E pensam que vão ficar presas a um planejamento. Só que hoje, que eu entendo um pouco mais de planejar a vida, não só financeiramente, porque esse ano de 2019 para mim também foi um desafio assim de planejar a minha agenda, o meu dia a dia. Eu me vi com muitas coisas assim profissionalmente, pessoalmente, que eu precisei aprender a planejar a minha agenda também. Então ficou claro para mim que planejar não é ficar preso. E planejar não é você ter que adivinhar o futuro. Planejar é você visualizar. E a gente fica preso quando a gente não planeja. E eu acho que quando cai essa ficha é que a gente consegue se motivar a planejar. Dá essa preguicinha, a gente não sabe por onde começar. E aí todas essas coisas, essas ideias que envolvem o planejamento fazem a gente ainda não querer. Né? Porque, eu vou ter que ficar presa a um planejamento, vai ser chato, eu vou ter que pegar uma planilha de Excel. A gente pensa uma porção de coisa que dificulta mesmo que a gente dê o primeiro passo. Só que eu consegui perceber que falta de planejamento é que estava me deixando presa. Quando eu não dominava as finanças e eu não planejava meu ano, não planejava a semana, não planejava o mês, planejava nada, eu vivia uma vida de limitação. Eu nunca tinha dinheiro para nada, eu não conseguia investir, eu não conseguia viajar, não conseguia aproveitar as coisas da vida com dinheiro. Assim, o que dependia de dinheiro eu não fazia. Então, isso era ficar presa. Eu estava presa às minhas finanças, só que minhas finanças ruins. E aí eu aprendi a dominar, aprendi a fazer esse planejamento, e isso eu acho que é uma habilidade, a gente vai ganhando aos poucos, ninguém vai se tornar um expert de planejamento de uma hora para outra, mas isso é importante para a gente sair dessa prisão. Quem não tem dinheiro hoje, quem não tem uma vida financeira tranquila é que está preso, e não quem está planejando. Então eu percebi isso nas finanças. E nesse ano agora de 2019, que foi um desafio para mim planejar minha agenda também, eu percebi o quanto eu ficava presa nos dias enrolados, presa em dias improdutivos, presa às vezes em problemas de saúde, ficava muito ansiosa, ficava muito estressada, porque eu não conseguia realizar as coisas que eu queria realizar no meu dia. Estava sempre achando que estava atrasada, sempre agoniada. E eu pensava assim, falei, mas poxa, se eu tiver que parar para montar uma agenda, né, e planejar minha agenda, nossa, aí eu vou ficar com tudo assim já planejadinho, vou ficar presa a tudo isso, mas eu já estava presa. E aí eu tive esse insight, pensei, está acontecendo comigo a mesma coisa que acontecia na minha vida financeira. Eu tô me sentindo presa e não tô percebendo. Então planejar não é ficar preso.
planejar é tipo planejar uma viagem, né? Quando a gente imagina, não sei se você já foi para, sei lá, vamos pegar um lugar que eu acho que você não foi. Você já foi para Paris? Já. Ah, já. Fala um lugar aí que você nunca foi que você gostaria de conhecer. Ah, que eu nunca fui gostaria de conhecer Tulum. Ó, que criativa, hein? Então tá. Tem pra praia. A gente fica esperando os lugares mais comuns, mas beleza. Então, Cancún. Cancún é mais boa, comum. então tá Pronto. bom. Então, Cancún. Imagina que eu comprei uma passagem pra você e eu não te digo o dia e te digo assim, você vai pra Cancún, só que você não sabe quando, não sabe pra onde, ficar onde. Imagina como seria essa sua viagem. O que que você imagina dessa viagem? Você chegando lá. Não sei nem quantas roupas eu levo, se eu vou estar no inverno, no verão, se eu levo guarda-chuva, se eu levo protetor solar. Pois é, você acha que você conseguiria aproveitar bem essa viagem? Aproveitar o máximo que essa viagem poderia te Não, dar? com Não. certeza não. Pois é, porque imagina se eu, sei lá, eu compro a passagem num dia que é frio e você acha que, né, que é calor, aí você fica imaginando uma coisa, você vai ficar em casa sonhando, ai, nem sei o dia ainda, mas tô sonhando, a Lu falou que eu vou, que vai me dar de presente, você fica sonhando com aquilo, só que aí no dia de realizar a viagem, no dia que você efetivamente vai estar tudo diferente, porque você não se planejou para aquilo. E mesmo talvez Cancún no frio não seja o melhor passeio, mas se você se planeja para aquilo, você consegue aproveitar, né? Sim. E planejamento financeiro, planejamento da sua agenda, qualquer planejamento tem a ver com isso. É a mesma coisa que planejar uma viagem. E é a mesmíssima coisa mesmo, porque é a gente visualizar antes o que a gente vai querer fazer lá, né? E a gente ainda visualizar antes o que eu vou fazer se chover, o que eu vou fazer se fizer frio, se eu estou esperando calor, né? Então tem muita gente que diz também que não consegue planejar porque tem imprevistos. Mas é claro que tem imprevistos. Vai ter imprevisto quando a gente viaja também. Só que a gente sabe que planejar uma viagem é desfrutar do melhor que aquela viagem pode oferecer pra gente. E planejar a sua vida também é desfrutar do melhor que a sua vida pode oferecer para você. Então, eu sinto que tem muita gente que foge de planejar, mas pelo mesmo motivo pelo qual devia gostar de planejar. Ah, eu não ganho bem, então tinha que estar planejando. Ah, eu tenho muito imprevisto na minha vida, então tinha que estar planejando para minimizar o imprevisto. Ah, sei lá, eu sou autônoma, não sei quanto eu vou ganhar, então tinha que estar planejando. Esses não são motivos para não planejar, são motivos pelo qual você deveria planejar. E quer ver? Eu queria trazer aqui 3 sinais É. de que alguém precisa aprender a planejar. Se a pessoa responde sim para cada uma dessas 3 perguntinhas que eu vou fazer agora, significa que é assim, prioridade na vida da pessoa ela aprender a planejar. Tá. Eu vou Beleza? responder também. Tá. Primeira coisa é o seguinte: você sabe o que você quer, mas o que você quer tá só na sua cabeça? Sim, Tá, então você tem objetivos e isso está só na sua cabeça. sim. Beleza. Segundo, essas coisas que você quer, esses objetivos, eles têm números ou não têm números? Não tem números. Não tem números. Então eu falei que era para responder sim, mas eu vou fazer uma avaliação que na verdade essa não era respondendo sim. Então olha só, se você sabe o que você quer, mas está só na sua cabeça, certo? Isso. Seus objetivos não têm números. Ah, não. Até Não tem agora números. E os seus objetivos desse ano, que a gente está gravando no início de 2020, os objetivos desse ano de 2020, eles são iguais, são muito parecidos com os objetivos do início de 2019? não. São. Caraca, E um Ina. monte. Porque eu achei que Ina Tavares, dominadora curiosa, ia passar bem aqui por esse teste. Você que tem medo de ser reprovado, você acaba de ser reprovada no teste do planejamento. Mas olha só, é que sabe o que acontece? É isso que eu ia dizer. Eu sou muito boa pra planejar as coisas, mas eu também sou muito boa em largar elas de lado. E então, assim, eu planejo, eu vou lá, eu começo, vou fazendo. De repente, eu sei lá o que que acontece, eu largo mão e fica de lado, eu arrumo outro planejamento pra outra coisa. Assim, tem umas coisas na minha vida que eu começo, que eu planejo e tem início, meio e fim. Mas tem outras, e foi pensando nessas que eu não consegui cumprir em 2019 que eu respondi. Entendi. Já pensando assim, tem planejamento que eu consigo, mas teve planejamento que eu não consegui. E essa é a minha pergunta. Não basta só planejar, né? Como é que a gente segue no trilho do nosso planejamento? Então vamos lá, vamos do início. A primeira coisa, ainda até pegando essas 3 perguntinhas, você precisa tirar os seus objetivos da cabeça e colocar no papel. Sim. Eu sei que a gente resiste com isso, acha que isso é perda de tempo, acha que não tem tempo para isso. Tempo é uma questão de prioridade.
Se você não está realizando aquilo que você quer realizar, se tem alguma frustração na sua vida, se tem coisas que dependem de dinheiro que você não está conseguindo fazer, ou às vezes nem é só ligada a dinheiro, mas alguma coisa que você queria muito fazer na sua vida e que esse objetivo nunca está sendo alcançado, isso é importante para você, então você vai ter que dedicar um tempo e que muitas vezes, cara, em meia horinha, uma hora, você consegue tirar seus objetivos da cabeça e botar no papel. Mas se você ainda tem seus objetivos só na cabeça, planejar é uma prioridade para você. Então tem que Sim, tirar da cabeça e botar no papel. A segunda coisa, objetivo tem que ter número. O que é sim. ter número? Ele tem que ter tamanho. Ah, eu quero emagrecer. Não, eu quero emagrecer 3 quilos em 3 meses. Tem que ter número. O número é o tamanho dele, é o prazo dele, ele é quantificado e ele colocado no tempo. Ah, eu quero quitar minhas dívidas. Não, você quer quitar 120 mil reais até dezembro de 2020. Entende? Tem que ter prazo. Então, sem número não é um objetivo. Sem número é viagem da tua cabeça. Não é um objetivo. Então, se o seu objetivo ainda não tem número, precisa ter número. Esse é o primeiro passo do planejamento. E essa seria a ferramenta Teima, que você já Isso, apresentou em outro podcast? exatamente. Tá no podcast Como Tomar Decisões Certeiras, não Acho que é? sim, é Quem no não de assistiu ou decisões. quem não A gente ouviu. transformar os nossos objetivos, nossos desejos em objetivo tema. Então, assim, transformar num número é o básico do planejamento, Uhum. tá? E a terceira coisa, os objetivos desse ano, né? Objetivos seus de hoje são iguais a de um ano atrás? Se isso está acontecendo, é fato que você não está realizando o que você está querendo realizar. Né? Então, passa um ano e nada muda no seu planejamento. Se a maioria dos objetivos ou todos os objetivos não estão sendo realizados, então precisa aprender a realizar. Então, a planejar. Esses são os sinais, assim, alarmantes, assim, tá gritando, piscando o sinal vermelho de que é preciso aprender a planejar. E aí você começa assim, você começa tirando da sua cabeça, botando no papel o que você quer. A gente, antes de fazer esse podcast, né, eu coloquei lá no Instagram umas perguntas, perguntando quais eram as dificuldades Sim, das pessoas, e sim. tiveram 2 pessoas, não foi a maioria não, mas é porque eu acho que isso pode acontecer e quem está ouvindo a gente pode pensar isso. Tiveram pessoas falando assim, mas e quando a gente não sabe o que quer? Quando a gente não sabe o que quer, não dá para planejar mesmo, né? Quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, nem precisa planejar se você não sabe o que quer. Então, eu acho que para quem não sabe o que quer, precisa fazer um trabalho de autoconhecimento, sabe? Alguma terapia alternativa ou não, sabe? Alguma coisa que te ajude a descobrir o que você quer para você. E tá tudo bem, aí depois volta e assiste o planejamento. Mas começar o seu planejamento é você pegar aquilo que você quer, tirar da sua cabeça, botar no papel e transformar em números. E tudo é transformável em números. Por exemplo, se você, eu queria ler um livro por mês. Como é que eu transformo isso em número? Bom, um livro por mês já é um número. Sim. E aí você vai pensar assim, para eu ler um livro por mês, qual o livro que você vai começar? Então, na verdade, você tem que deixar bem específico. Eu quero começar, sei lá, com o Milagre da Manhã. Quero ler esse mês. Quantas páginas tem? Eu vou chutar aqui, tem 100 páginas. Beleza, pega 100, divide por quantos dias você vai se propor a ler, pode ser os 30, pode ser 20, mas divide e vê quantas páginas você vai ler por dia. Isso é planejar. Planejar é você dizer o que você quer, transformar num número e criar metas. Porque objetivos é diferente de metas, né? O objetivo quando a gente imagina uma escada, o objetivo está no topo da escada. E as metas são cada degrauzinho. A gente não consegue chegar lá em cima da escada se a gente não for subindo cada degrau. Uhum. Então, cada um desses degraus são as metas. E a meta é isso, é você pegar uma fração. Se o livro tem 100 páginas, quantas páginas eu vou ler por dia? Se eu quero fazer uma viagem que custa 5 mil reais no final do ano, quanto que eu vou economizar por mês? Quanto que eu vou economizar por semana? Então, quando você transforma o seu objetivo num número e depois você vai criando esses marcos menores, eles vão te ajudar a visualizar o que tem que ser feito e depois vão te ajudar a monitorar. Porque se você disse que para um livro de 100 páginas, sei lá, você vai ler 10 páginas por dia, quando chegar no segundo dia, você concorda que você tem que ter lido 20? Sim. E se não leu 20, tem alguma coisa que você não vai chegar onde você quer. E tudo bem, se de repente você mudou de ideia, de repente não é a coisa mais importante para você agora. Não, beleza, eu topo ler em 2 meses. E com tudo é assim, com dinheiro também é assim. É por isso que quando as pessoas me dizem, eu não consigo planejar porque eu não tenho uma renda fixa, eu sou autônomo. Não, é o contrário. Exatamente porque você não tem uma renda fixa, é que você tem que definir quais vão ser suas metas de gastos em cada mês, quais vão ser suas metas de clientes, qual é a renda que você vai buscar fazer.
E se não alcançar, tudo bem, mas se você alcançar, você ficou dentro do seu planejamento. E se você ultrapassar, seu planejamento foi ainda, né, a sua realização foi melhor que o seu planejamento. Então, planejar não é ter controle total. A gente nunca vai ter controle total. Planejar não é ficar preso. Planejar é enxergar hoje o que você imagina que vai acontecer. E é um exercício que é de extrema importância para quem quer realizar alguma coisa, e é um exercício que a gente precisa ir fazendo para ganhar habilidade, né? Como eu falei, assim, eu com a minha agenda esse ano, eu precisei me exercitar muito. E eu não tô 100%, sabe? Volta e meia acontece alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu tinha na minha agenda que eu ia pro Pilates de manhã, e aí eu mudei meu horário da manicure, que normalmente é sexta-feira, eu botei na quinta, porque hoje ia ser o último dia do ano, basicamente, ela estava lotada e tal. E aí eu falei, bom, então eu vou colocar logo depois do Pilates. E aí, quando eu estiver indo pro Pilates, eu vou lembrar, já tá na minha agenda, eu vou olhar a minha agenda, mas o que aconteceu? Eu acordei cansada e eu decidi me dar uma folga. Eu falei, não vou pro Pilates. E aí o fato de eu não ter ido pro Pilates fez que eu esquecesse que eu tinha unha depois, eu nem olhei a agenda. E aí, de repente, ela me ligou e falou, você não vem? Então, planejar é a gente enxergar antes e tudo bem se não sair conforme planejado. Eu não fiquei me martirizando, sabe? Eu falei, putz, eu me dei um tempo para descansar e tá tudo bem. Nos outros dias, tudo estava rolando bem. E nesse dia não rolou. E é a mesma coisa com dinheiro. Vão ter vários dias. Se você se planejar, você vai ter a maior parte do tempo acertando, conseguindo ter resultado, colhendo os frutos do seu planejamento. Em algum momento vai acontecer um imprevisto? Vai. Que a vida é assim, que bom que tem surpresas na vida, né? Porque tem surpresas boas também. Então, em algum dia, pode não acontecer como você tinha planejado. Ok, mas nos outros dias você vai conseguir colher os frutos do planejamento. E é isso que é importante para a gente ter nossas realizações, né? Nossa, você falando agora, eu acabo de perceber que talvez eu esteja sendo muito, muito dura comigo quando eu falei, eu sou muito boa em planejar, mas eu não sou muito boa de manter, porque é isso que às vezes acontece da gente ter que adaptar algum Entendi. planejamento para caber na vida real, quando ela está acontecendo no dia a dia. E aí tem muita gente que fala que deixei de fazer lista de Réveillon para o ano seguinte, ou parei de planejar porque eu só estava me frustrando de não conseguir fazer tudo que eu queria fazer. E aí começou a deixar a vida me levar. Uhum. Deixa a vida levar. E aí eu lembro que você estava falando que tem um dado das pessoas que não gostam de planejar, né? Antes da gente entrar, eu estava pesquisando, eu vi uma pesquisa do SPC Brasil que diz, foi desse ano, que diz que, esse ano não, de 2019, Uhum. que a gente já está em 2020, que 57% dos brasileiros não gostam de se planejar e planejar sua vida financeira. 57% dos brasileiros. E tem o mesmo dado do SPC Brasil que diz que 60% dos brasileiros estão endividados. Então, 57% das pessoas não gostam de se planejar financeiramente e 60% estão endividados. Tem aí 3% que estão se planejando e que não está dando muito certo e ainda assim estão endividados. Mas olha que dado engraçado, assim, curioso. Será que então falta de planejamento nos leva ao endividamento? Eu tenho certeza que sim. Porque o que acontece quando você não se planeja? As coisas acontecem e você tem que decidir na hora. E decidir na hora, muitas vezes, é passar no cartão sem ter dinheiro para pagar no mês que vem. Entrar no cheque especial, usar o negativo da conta para pagar alguma coisa, porque surgiu ali na hora, ou então é pegar um empréstimo, e aí no outro mês, você sem se planejar, você pega outro empréstimo, mal tá conseguindo pagar aquele, já paga um outro, aí não consegue mais pagar, fica devendo. Então a inadimplência, as dívidas, o dinheiro não sobrar, porque mesmo quem não tem dívida, mas está ali usando cheque especial, aí cobra especial e volta, quem não consegue fazer o dinheiro sobrar, quem está endividado, tá assim por falta de planejamento. É a história lá da viagem. Chegou em Cancún de biquíni e chegou lá tá frio. E aí vai fazer o quê? Tá chovendo, Pois né? vai morrer de hipotermia, né? E na nossa vida financeira, o reflexo de uma situação assim é ficar endividado. Então, planejar e visualizar antes. E eu sei que é desafiador quando a gente pensa que ganha pouco. Eu sei que é desafiador quando a gente já está endividado. É desafiador quando a gente não sabe, não tem uma renda fixa, então vai ter que batalhar por aquela renda. Mas não é o fato da gente ter desafios que a gente vai deixar as coisas de lado. Porque se a gente deixar de lado o planejamento, vai ficar ainda mais desafiador depois corrigir tudo isso, entendeu? Então, assim, quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, precisa hoje. Eu sei que vai ser, nossa, eu não sei, eu não consigo fazer. Mas vamos pensar no simples. E vamos pensar, tem uma frase que eu gosto que diz assim: qualquer método é melhor do que não ter método.
qualquer método. Então, assim, você vai inventar o seu, você vai criar um jeito, mas qualquer coisa que a gente faça agora para se planejar é melhor do que não fazer nada. Então, a gente está falando dos primeiros passos. Primeiro é tirar aquilo que você quer fazer, coloca num papel, tira da cabeça. Uhum. Se você não acredita que dá para fazer muita coisa ainda, tem vários sonhos, mas não acredita, né? Quando a gente fala do objetivo teima, o A é do teima, né? De acreditar. Então, se não acredita, não adianta muito começar por esses. Então, pega coisas assim que você acha que é prioritário, que precisa fazer, que você quer fazer. Então, quais são esses objetivos? Vai colocar no papel. Vai definir números para eles. Então, eu não sei quanto está a minha dívida, então tem que ir lá ver. E aí tem que respirar fundo, tem que ir lá no gerente, no banco, procurar saber, tem que ligar para a operadora de cartão de crédito, sabendo que muitas vezes os valores que eles falam ali não são ainda os valores que você tem que pagar, muitas vezes tem negociação, muitas vezes passando o tempo o valor baixa, mas é só para ter uma referência. Então, qual é o tamanho daquilo que você quer fazer? Se é quitar a dívida, se é conseguir guardar dinheiro, se é fazer uma viagem ou comprar alguma coisa. Tem que definir o valor e definir o tempo. Tá. E aí, depois disso, vai definir essas metas, né? Que são os marcos. Eu vou pegar aquele valor todo e vou dividir pelo tempo que eu tenho para fazer aquilo. Então, como que seriam os meus marcos? Em 1 mês eu tenho que fazer isso. Em 2 meses eu tenho que fazer aquilo. E aí, vem a parte que todo mundo foge, que é efetivamente de criar o planejamento, que não precisa ser numa planilha, mas eu acho importante que tenha uma representação visual. Colocar num papel. Às vezes não é nem no papel, às vezes é na parede. Você não faz na sua na parede? Eu sou do time dos post-its colados na parede. Então, representação visual não precisa necessariamente ser uma planilha, também não precisa ser um caderno, e pode ser na parede, pode ser no chão. Às vezes eu pego várias folhas A4, assim, papel normal, coloco uma do lado da outra e eu faço uma linha do tempo. Eu rabisco assim uma linha, eu boto umas 5 folhas, uma do lado da outra no chão, eu ponho uma música, tá vendo? As pessoas pensam que planejar tem que ser um negócio chato, ruim. Eu ligo uma música, às vezes eu abro até uma cervejinha, tomo um vinho, alguma coisa, deixo ali o copo do meu lado, coloco aqueles papéis no chão, eu faço uma linha e é uma linha do tempo. E eu marco lá janeiro, fevereiro, março, abril e vou desenhando. E com post-it você pode assim, eu quero fazer isso em julho. E aí você começa essa brincadeira. Para eu fazer isso em julho, eu tenho que fazer isso aqui em janeiro, isso aqui em fevereiro, isso aqui em março. Você vai criando. E aí é óbvio que uma coisa vai puxando a outra. E você vai vendo, para fazer isso, eu teria que gastar no máximo tanto. Para eu gastar no máximo tanto, poxa, mas aí eu não vou conseguir cortar tudo isso, então eu tenho que ganhar tanto. Poderia fazer uma renda extra, eu poderia aumentar o número de clientes. Isso que você está fazendo nesse momento é começando a definir as ações do seu planejamento. Então, planejar é você visualizar. E que tudo bem se não quiser fazer o ano todo. Acho que se conseguir fazer aí de uns 3 meses, de 6 meses, já está maravilhoso. Uhum. Mas eu faço do ano todo, começo com esses rabiscos, começo com post-it, começo a ver quais são as ações necessárias. Às vezes, nesse momento, eu já pego meu celular, abro um WhatsApp, já mando umas mensagens para algumas pessoas de, fulano, e aí, nesse ano a gente vai conseguir fazer aquela parceria de novo? Poxa, e nesse ano, como é que tá o seu planejamento? A gente consegue fazer em julho tal coisa? Poxa, olha, em fevereiro eu tô pensando em fazer não sei o quê. E até as coisas de lazer, né? Nessas horas eu começo a bombardear João de mensagem assim, e olha só, em março a gente consegue tirar uns 5 dias para fazer não sei o quê, para descansar, para viajar. Então não é planejar só as coisas chatas, pesadas, não é só a dívida, é planejar coisa legal também. E planejar é só você enxergar antes. É você ficar ali se divertindo, como se fosse uma brincadeira, um jogo da vida, né? E essa representação visual, ela te ajuda a enxergar os marcos, enxergar os momentos. Depois daquilo, se você quiser passar para uma agenda, pode ser legal, colocar lá, no dia 16 de fevereiro eu tenho que ter conseguido juntar tanto de grana. Então, aquela representação visual pode ir depois para uma agenda em papel, para uma agenda eletrônica, tem gente que se dá melhor com eletrônico e outros com papel. Então, cada um vai escolher a sua forma de fazer. Lembrando que qualquer método é melhor do que não ter método nenhum. E aí pode escolher também a que você usa, né? Que é do a fazer, você não faz essa? Do a fazer, do fazendo e do feito. Explica essa aí como é que é. Por exemplo, vamos sair do mundo das finanças e entrar no universo dos vídeos, que é o que a gente faz aqui com a Lu. Então a gente tem as atividades aqui que a gente precisa fazer. Então eu começo primeiro a tirar da cabeça e a listar tudo que eu tenho que fazer. E dá só fazer uma coluna lá. Fazer isso, fazer aquilo outro, lista, tópico, é isso e aquilo. E aí a gente parte para a prática. Então vamos começar a atividade. Começou a atividade, vai tirando os post-its, né? Que eu vou fazendo post-its do que está sendo, o que era para fazer e vai passando para o fazendo, que é aquilo que a gente está fazendo naquele momento. O que a gente está fazendo naquela semana.
Depois, que enquanto uns vão indo para o feito, outros vão saindo do que era para fazer e indo para o fazendo. Mas tem uma coisa genial que eu aprendi com você, que é começar o planejamento pelo fim. Uhum. E você não falou isso quando Aham. você falou da sua linha do tempo. Sim. Porque, por exemplo, se eu tenho 20 vídeos, vamos supor, para entregar para a Lu em um mês, sei lá, vamos supor isso. E eu sei que eu tenho que entregar até o dia 20 do mês seguinte, eu tenho um mês para fazer, eu tenho que entregar até o dia 20. O que que eu faço? Eu não vou botando a lista e fazendo a torta e a direito o que que eu fiz hoje, o que que eu tô fazendo e o que que já tá feito. Não, eu vou separando isso por semanas. Mas se eu sei que até o dia 20 eu tenho que ter 20 vídeos feitos, então eu vou de trás para frente. Então, quer dizer que até o dia 15 eu tenho que estar com todos feitos, porque aí eu tenho 5 dias caso a gente precise fazer algum ajuste. Então, isso quer dizer que até o dia 10 eu preciso ter pelo menos 15 feitos, até o dia 5 eu tenho que ter pelo menos 10 feitos, até o dia 1º eu tenho que ter 5 feitos, e eu estou começando agora, então vamos começar agora partindo fazendo 5 de uma vez. Legal, é um pouco daquela história das páginas do livro, né? A gente Exato. tem que estabelecer alguns marcos. Alguns a gente pode pegar e dividir, né, pelo tempo. Por exemplo, eu vou ler um livro de 100 páginas, quanto tempo eu tenho, divido pelo tempo que eu tenho e eu defino ali quantas páginas eu tenho para ler. Mas pode acontecer de ser um objetivo assim como o seu, que de repente fique até mais fácil fazer mais quando estiver chegando perto, por Uhum. exemplo. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo sobre como guardar R$ 4.500 para viajar. Quem quiser ver depois vai lá no YouTube e pesquisa assim, domine suas finanças, planejamento, viagem, 4.500. Acho que assim vai encontrar. E aí eu explico que você pode ir guardando dinheiro mês a mês, só que você pode, quando o assunto é guardar dinheiro, você pode começar com pouco, no primeiro mês ou na primeira semana, dependendo de como você vai fazer, você começa com pouco. Quando vai se aproximando da viagem, você pode criar metas maiores, por exemplo, são 10 meses. No primeiro mês eu vou guardar R$ 200. No segundo mês eu vou guardar 280. No terceiro mês, e aí você vai aumentando. Quando chegar assim no oitavo mês, no nono mês, está quase chegando na viagem, você pode ter uma meta assim, sei lá, R$ 1.000. Uhum. E aí, de repente, algumas pessoas vão pensar, nossa, mas R$ 1.000 é muito dinheiro, como é que eu vou guardar tanto dinheiro? Mas você sabendo que faltam 2 meses para a viagem, fica aquela coisa assim de você sabe, nem sair de casa, você não faz nada, você não compra nada, porque você está ansioso, ansiosa para aquela viagem, então fica mais fácil guardar dinheiro. Só que quando a gente só consegue fazer isso quando a gente se planeja. Então, no planejamento, como você falou, vão ter que ter uns marcos, né, que são as minhas metas. E cada um vai definir suas metas de acordo com o que sabe de si mesmo, né, da sua empolgação para as coisas, da sua determinação, da sua disciplina. Não adianta ser tão exigente. Você falou uma coisa importante agora há pouco, que é a exigência. Porque quando a gente se exige muito, né, eu costumo dizer que às vezes a gente não faz acordo com a gente faz decreto. Né? A gente Hum. decreta que vai ser de um jeito, e aí é aquela coisa goela abaixo, né? E a gente não fica satisfeito com aquilo e não consegue atender, né, esse nosso decreto. A gente briga com a gente mesmo. E aí o planejamento vai por água abaixo. Então, assim, eu não estou dizendo que tem que ser suave, que tem que ser molezinha, porque eu acho que um planejamento tem que desafiar a gente. Mas não precisa ser um decreto, não precisa ser um negócio mega exigente que a gente sabe que não vai cumprir. Então, cada um se conhece e sabe como é o melhor planejamento, né? E vai criando essas metas, esses marcos, e começar com essa representação visual, seja essa linha do tempo que eu falei, ou seja isso que você falou do post-it, né? Que é na hora que você define, bom, então eu tenho essas metas, coloca as metas na parede, coloca numa coluna assim de o que eu preciso fazer. Aí à medida que você vai fazendo, você passa aquele post-it pro fazendo, Isso. né? E aí depois você passa o post-it pro feito. E sabe o que é mais legal de nessa representação visual você ter a coluna do feito? É você se parabenizar. Porque quando você olhar uma coluna, ou no seu caderno, ou em algum lugar, alguma representação visual que você criou e que você olha que você está cumprindo aquilo que você disse que ia cumprir, cara, aquilo visualmente tem uma força assim para você. Aquilo até gera o que eu chamo dos os hormônios da alegria, os hormônios da força de vontade, né? Porque você olha para aquilo, você fica mesmo assim contagiado com as suas realizações. E quando você celebra, quando você comemora, você grava na sua mente, é como se você criasse um hábito de ser uma pessoa que realiza. Né? Porque você realiza, você olha para aquilo, você celebra, se parabeniza, né? Comemora de alguma maneira, você está gravando na sua mente. Eu sou uma pessoa que realiza e eu realizei mais um.
E aí aquilo vai virando um ciclo. Você se torna mesmo uma pessoa que realiza bastante. Então essa coisa da representação visual daquilo que foi feito, daquilo que foi realizado, é muito importante. No curso do Domínio Suas Finanças, eu ensino a rota financeira, né? Sim. A rota financeira, ela é uma ferramenta de planejamento. O que é a rota financeira? A gente cria a fotografia financeira, que são as metas de gastos. Aí a gente coloca a fotografia de cada mês, uma do lado da outra, e cada um vai fazer do jeito que quiser. Eu até ajudo as pessoas que querem fazer numa planilha, mas eu tenho uma aluna, eu sempre falo dela, que foi muito legal uma vez que ela me mostrou, ela tirou uma foto, a Viviane, ela tem a rota financeira dela na parede do consultório dela, num Nossa! mural, assim, um quadro na parede do consultório. Então, assim, a rota financeira é a fotografia de cada mês, lado a lado, com as suas metas, com a sua previsão do final do mês. E aí, quando a gente vai olhando para a rota financeira e vai vendo que aquilo que você determinou, aquilo que você planejou, está sendo de fato realizado, cara, aquilo é muito bom, que você vai se animando mês a mês, sabe? Vira um ciclo de realização. Diferente do que acontece com quem não planeja, que vive num ciclo de frustração. Ano a ano após ano, tendo os mesmos objetivos, percebendo que não está realizando. E aí tem uma doença grave de quem não planeja. Sabe qual é a doença grave? Qual? A desculpite aguda. Ai, meu Deus. Desculpite aguda, porque quando a gente não planeja, a gente bota a culpa em tudo e todos. Tudo é desculpa para a gente não ter realizado. O problema é que, né? Lu, mas o problema é que, né? Começa a frase com o problema é que. Então a desculpite aguda, ela ataca todo mundo que não planeja e ela vem com essa força de justificar por que não foi realizado. Então não é culpa do governo, não é culpa do seu chefe, não é culpa de você não ter uma renda fixa, não é culpa do seu salário ser baixo, não é culpa de nada disso. Você está sofrendo de desculpite aguda. O que você tem é falta de planejamento. É como se fosse uma pílula, sabe? Se tomar a pílulazinha planejamento, uma porção desses problemas que estão acontecendo agora, eles vão embora. É claro que a gente vai viver com alguns imprevistos, sim. Mas com planejamento, esses imprevistos eles quase não atingem muito. Essa dificuldade que muitas pessoas têm, mas eu não sei quanto que eu vou gastar com tal coisa. Cara, define. Define. Pode ser que você não fique exatamente naquele número que você definiu, mas se você chegar perto, concorda que isso é melhor do que não definir nada, né? Sim, pelo menos você tem consciência do que você está fazendo, até onde você foi, o que é que ficou de lado. E é incrível que quando a gente começa a planejar, a gente começa a perceber que a gente tem muito mais poder sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida do que a gente imagina. Ontem à noite também, assim, eu tinha previsto algumas coisas pro meu dia e já começou o dia meio maluco aí porque eu esqueci da manicure e tal. Eu falei, não, olha, meu dia tá planejado, então eu vou voltar para o que eu planejei, reorganizei o que dava para eu reorganizar. E aí, exatamente porque eu perdi tempo de manhã, né? Porque eu acordei mais tarde, porque teve esse problema, e um problema tira energia, eu fiquei, ai meu Deus, errei no meu planejamento, né? Exatamente porque eu tinha perdido tempo e energia, eu decidi, não, eu vou me focar e eu vou dar o meu melhor no resto do dia. E eu lembro, teve um momento que eu estava fazendo algumas coisas, sentada na minha mesa, e eu olhei, era 7 da noite. E eu tinha previsto algumas coisas. Tipo, eu tinha combinado com uma amiga, eu tinha algumas coisas para fazer à noite, ainda ia comer. E aí eu pensei, não, vou dar o meu melhor para eu conseguir fazer tudo. E foi incrível quando depois eu voltei para casa por volta de 11 horas, que eu olhei no relógio e eu pensei, de 3 às 11, olha tudo que eu fiz, mas porque estava planejado e porque eu decidi dar o meu melhor. E eu fiquei assim, cara, que incrível, como é que 3 horas podem render tanto, né? Como é que eu posso fazer tanta coisa em 3 horas? E hoje eu me assusto muito com a questão do tempo, porque isso é novidade para mim. Porque eu tô aprendendo a planejar meu tempo. Mas já foi assim nas finanças. Eu também pensava assim, não, R$ 2.000 não dá para nada. E aí eu me planejava, definia, dava o meu melhor, sabe? Me dedicava. Se eu tivesse um imprevisto, se eu perdesse um pouco de tempo e de energia com alguma coisa, eu voltava ao meu foco, respirava, lembrava do porquê que aquilo era importante para mim. E aí ia recuperando, sabe? O tempo perdido, a energia perdida, às vezes o dinheiro perdido, e voltava ao meu foco. E às vezes eu olhava para o mês e pensava, caramba, como é que R$ 2.000 deu para tudo isso, sabe? Porque a gente tem muito mais poder sobre os resultados da nossa vida do que a gente imagina que tem. Então a gente consegue fazer pouco dinheiro parecer muito, a gente consegue fazer pouco tempo parecer muito. Só que sem planejamento a gente está fazendo o contrário. Sem planejamento, todo o dinheiro do mundo parece pouco. Sem planejamento, todo o tempo do mundo parece pouco. Eu tenho certeza que tem gente ouvindo a gente que vai perceber que no último ano desperdiçou dinheiro. Faz as contas de quanto de dinheiro entrou no seu bolso no último ano e quanto que parou, quanto que está investido, quanto que foi para realizar seus objetivos. A mesma coisa com o tempo.
Olha os 365 últimos dias da sua vida. Parece que voou, ou você conseguiu aproveitar e fazer o que precisava ser feito. Então, o planejamento faz a gente parar o tempo, o planejamento faz a gente multiplicar dinheiro. Por isso que eu acho que é tão importante planejar. Lu, tem um monte de gente aqui que se conectou com o que eu falei, de que, Aham. tipo, eu faço planejamento, mas em algum momento eu deixo o planejamento de lado. Uhum. E aí estão perguntando se você tem ferramentas, se você tem alguma dica para dar para você, para as pessoas se conseguirem se manter no foco e não se desviarem do planejamento feito inicialmente. Sim, tem uma ferramenta, inclusive, que a gente usa em processo de coaching que chama perdas e ganhos. Então a gente precisa sempre ter clareza do que a gente está perdendo e do que a gente está ganhando. Então, quando você começar seu planejamento, e se tem tanta gente ouvindo e assistindo a gente aqui, é porque elas sabem que planejar é uma coisa que é importante, é uma prioridade para elas e talvez elas não saibam fazer. Então pensa agora, por que que planejar é importante para você? Por que que conseguir realizar essas coisas que você está botando no papel é importante? O que que você vai ganhar com isso? E aí fazer uma lista dos ganhos, de todas as coisas que você vai ganhar com isso. Uhum. Eu, por exemplo, agora, muito focado no meu planejamento de tempo, o que eu ganho é tranquilidade, eu ganho espaço para incluir meus amigos, minha família, meu relacionamento na minha vida e não só ficar trabalhando. Eu ganho espaço para eu curtir mais a vida, fazer as coisas que eu gosto, que eu, de repente, por muita atribulação assim, de vida profissional, eu acabo deixando de lado, viajar, ir à praia, ao cinema. Então, assim, quando eu penso nos ganhos de me organizar minha agenda, né, fica claro para mim a importância de eu me manter ali. E as perdas, a mesma coisa. Eu tirar tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça, colocar no papel, fazer essa representação visual e seguir em frente, né? Se eu abandonar isso, o que que eu estou perdendo? Para mim, assim, agora nessa questão de organização do tempo, o que eu estava perdendo e muito era a minha saúde. E quando de fato eu consegui perceber na saúde mesmo, assim, não era só uma coisa, se eu não fizer, não estou cuidando da minha saúde. Não, quando eu comecei a ter dor nas costas, eu lá no canal do Telegram até compartilhei outro dia, não sei quem está ouvindo a gente, depois se quiser entrar lá no Telegram, Uhum. é só acessar dominiesuasfinanças.com.br/telegram. Lá eu compartilho várias coisas, assim, vários insights do meu dia a dia que podem te ajudar nas finanças, e eu compartilho às vezes umas coisas meio confidenciais. Acho que o Telegram, ele dá uma cara meio que parece que eu tô assim no WhatsApp com uma amiga, sabe? E às Aham. vezes quando eu vejo eu já tô falando. E eu compartilhei outro dia, então quem quiser entrar, dominiesuasfinanças.com.br/telegram, compartilhei outro dia uma questão que aconteceu comigo esse ano, que eu tive crises de ansiedade. E a crise de ansiedade que se manifestaram na minha saúde mesmo, fisicamente. Então, eu tive, por exemplo, dores nas costas, tremor no corpo, fadiga muscular, insônia. Tive muita coisa assim que se manifestou de verdade, sabe? E que no início eu não estava nem prestando atenção assim que era disso. Eu achava, nossa, por que eu não estou conseguindo dormir? Por que eu estou com tanta dor de cabeça? Aí eu ficava em pé muito tempo, sentia dor nas costas e tremia as costas. Eu tinha que sentar. Eu falei, nossa, tô ficando velha, né? Eu achava que, sei lá, aquilo era normal. E depois eu soube que todos aqueles sintomas somados, eles eram frutos de uma crise de ansiedade. Eu ficava muito enjoada, eu tinha vontade de vomitar, fiquei pensando, será que eu tô grávida mesmo? Não tinha como eu estar grávida. Mas tudo isso se manifestando no meu corpo. Então, hoje, quando eu penso, é chato, né? Tem dia que eu tô com preguiça de domingo à noite abrir minha agenda e planejar minha semana. E planejar minha semana é planejar o meu dinheiro, é planejar minhas atividades, é olhar para a semana e dizer, o que eu vou fazer? Né? Aquela coisa assim de, que horas eu vou acordar e que horas eu vou estar em tal lugar? Porque se eu acordar atrasada, eu vou ter que ir de Uber e vou gastar mais dinheiro. Se eu acordar mais cedo, eu posso ir de metrô. Então, assim, olhar para sua agenda é ver o impacto no seu tempo e no seu dinheiro. E às vezes domingo à noite me dá preguiça de fazer isso. Aí eu combino comigo mesmo, não, eu vou fazer segunda de manhã. E eu combino comigo pensando, se eu mantiver isso, o que que eu ganho? Aí eu lembro de todos os ganhos. E se eu desistir disso, o que que eu perco? E aí eu lembro, sabe, do mal-estar que eu sentia no corpo. E eu pensava, não quero isso de novo. Então se eu combinei que vai ser segunda de manhã, eu acordo de manhã na segunda com preguicinha também. Mas eu lembro daquilo e falo, cara, ok, aquilo é pior do que a preguiça, então eu vou vencer a preguiça. É claro que isso também é um exercício, a gente precisa ter essa clareza. Então, para todo mundo, assim, que precisa planejar qualquer coisa, lista quais são as perdas, lista quais são os ganhos e deixa isso bem visível. Para mim, hoje não precisa estar escrito em lugar nenhum. Eu lembro bem de todas as perdas e todos os ganhos. Mas para quem ainda sente essa dificuldade de manter o combinado consigo mesmo,
coloca assim, sei lá, na parede do quarto, na porta do quarto, no espelho do banheiro, sabe? E toda vez que der vontade de desistir, olhar para aquela lista para se manter fiel àquilo. E é normal sentir preguiça, é normal sentir cansaço, mas eu acho até que o próprio planejamento ajuda a gente, porque você pode se planejar de repente de ter um momento da preguiça, sabe? Ter o bloco da preguiça. E aí naquele momento, agora eu não faço nada. Assim como você pode e deve se planejar para ter um momento da reunião com você mesma, né? Eu tenho uma reunião comigo por semana. E eu tenho a minha reunião mensal inicial, que é o ritual mensal Domine Suas Finanças, que é onde eu sento e repenso o mês inteiro. Eu já faço planejamento do ano, mas todo mês eu repenso ali no início do mês eu pago as minhas contas com amor, eu faço essa afirmação no início do mês. Então pago minhas contas ali feliz da vida e planejo todo o meu resto de mês também. Ah, como é que eu vou buscar clientes, como é que eu vou aumentar minha receita, tudo isso precisa ser planejado. Vai refinando mês a mês aquele primeiro grande planejamento Isso, inicial do ano, né? exatamente, exatamente. Lu, e se você tivesse assim uma dica para como começar do zero um planejamento? Porque ainda tem muita gente perguntando assim, mas Lu, como é que começa do zero? Uma ferramenta, algum aplicativo? As pessoas estão dificultando. Essa que é a questão. Para que dificultar? Para que aplicativo? Eu não uso aplicativo nenhum na vida financeira e eu acho até que ficar buscando aplicativo, ficar buscando planilha, ficar buscando ferramenta, isso te ilude. Todo mundo que está perguntando por aplicativo, ferramenta, planilha, tá parado esperando isso cair no colo, esperando que isso vai ser a solução da vida. Imagina se eu tivesse deixado que no ano de 2019, ao invés de eu cuidar da minha agenda e de me preocupar, de me planejar e aprender uma forma, um método que funcionasse para mim, eu tivesse de papelaria em papelaria procurando o melhor planner. Eu uso hoje um planner? Eu uso, mas sinceramente não faz muita diferença qual vai ser o planner se eu não tiver na minha cabeça um método para registrar no planner, entendeu? Então, assim, não é o aplicativo, não é a ferramenta, não é um milagre. Eu não vou estalar o dedo aqui e fornecer alguma coisa que vai mudar a vida da pessoa. Sabe o que precisa ser feito? É sério, as pessoas estão dificultando e método precisa ser simples. A gente só consegue planejar quando é simples. Tira da cabeça e põe no papel hoje. O que você quer fazer esse ano? Isso todo mundo faz, né? Na virada do ano, todo mundo quer emagrecer, quero isso, quero aquilo. Isso todo mundo faz. Essa é a parte mais fácil. Olha para essas coisas e escolhe aquelas que são as mais importantes, aquela que você não quer abrir mão de chegar daqui a um ano e dizer, ai, não cumpri essas resoluções. Quais são elas? Aí você olha para elas e transforma num número e começa a estabelecer aqueles marcos. É simples assim. A minha ferramenta, são 5 folhas no chão com um traço rabiscado e alguns post-its. E depois de desenhar aquilo tudo, eu posso passar para um planner, né? Eu ponho lá que no mês de janeiro tem que fazer isso, isso e isso esse mês. E que para isso, nessa semana, eu vou agir assim, na outra semana. E a gente vai revisitando isso, semana a semana, mês a mês. Mas não precisa ser complicado. Essa é a coisa mais simples que tem e é ela que funciona. É a coisa mais simples que funciona. Até porque mesmo que eu gostasse de alguma ferramenta, porque existem algumas ferramentas, sei lá, um Trello da vida, né? Se alguém quiser procurar o que é o Trello, é como se fosse uns post-its, só que tudo eletrônico. Imagina que eu pudesse colar aqui na parede vários post-its, o Trello é no computador, você tem os cardzinhos e você movimenta os cards. Então tem gente que gosta de usar o Trello. Mas eu acho que uma pessoa que está no zero do planejamento, recomendar um Trello ou recomendar qualquer outra ferramenta, é a mesma coisa que chegar para uma pessoa que não sabe andar de bicicleta e dar uma dessas bicicletas dessas de mais velocidade, daquelas de roda fininha, eu nem lembro como é o nome dessa bike, mas sabe bike de corredor de Sim. atleta mesmo, Aham, aquela eu de também não roda sei o fininha? nome. Pois é. Então, a pessoa não sabe andar de bicicleta e eu entrego aquilo ali para ela. Nem eu fico confortável naquilo ali, sabe? Eu provavelmente vou cair com aquela bicicleta. Então, tem que dar uma bicicleta com uma rodinha. Aí tira a outra rodinha, sabe? E dá uma bicicleta de pneuzão, e mais confortável, sabe? E num terreno que seja legal de andar. Então não tem que ir para o mais difícil, tem que ir para o simples. Quem não está conseguindo planejar nada, só precisa fazer isso, botar no papel. Também não precisa olhar o ano todo. Pega aí os próximos 3 meses, pega aí o próximo mês, planeja um mês. Se você chegar no final do mês cumprindo aquilo que você determinou que ia fazer nesse mês, isso é planejar, seu planejamento foi maravilhoso, você teve sucesso. E se não chegar, você planejou e entendeu que tinha algo no seu planejamento que não estava saindo bem, sabe? Não estava certo. Então, planejar é simplesmente você botar no papel
o que você quer fazer e determinar metas. Eu acho que aí é que está a chave do planejamento. Porque quando você determina meta, você vai dizer até tal data, até tal semana, até tal mês, até tal dia, eu vou fazer isso aqui. Porque você sabe que aquilo é um pedaço do que você quer realizar. Se você chegar naquela data e você não tiver realizado aquele pedaço, você precisa agir, você precisa fazer outra coisa. E o planejamento serve para isso, para você entender assim, aonde você está caminhando e se você está indo para o caminho certo. Então, o básico, qual é o básico? Planeje o mês de janeiro, isso é o básico. Planeja suas metas de gastos, quanto que eu vou gastar com cada coisa da sua vida, faz uma lista de cada coisa. Planeja sua meta de receitas. Se ganha salário, beleza, então quanto vai ganhar de salário? Tem alguma coisa extra? Pode fazer alguma renda extra? Se não é salário, quanto que você vai fazer no seu trabalho? Tem gente que diz, não, em janeiro é um mês ruim, eu faço pouco, porque as pessoas estão de férias. Então tem que planejar isso. Quanto que vai entrar de grana? Quanto que você vai usar? Planeja alguma coisa que você acha que seja muito importante para o mês de janeiro. O que você gostaria de chegar no dia 31 de janeiro e ter dito? Cara, isso daqui era a coisa mais importante para mim, sabe? Isso daqui eu realizei. Pega uma coisa, não precisa ser várias, sabe? Uma única coisa e planeja o mês de janeiro. Eu sinto que as pessoas buscam o mais difícil, às vezes isso pode ser até uma forma da gente se sabotar. Eu quero uma ferramenta, quero uma planilha. Não, tá muito básico isso aí que ela tá me explicando. Não, isso daí não vou tentar, isso aí é ridículo, muito básico. Eu quero algo que resolva. E aí não existe o algo que resolve. É o básico, a gente começa assim. A gente não aprendeu a ler, sabe, lendo um livro. A gente aprendeu o A, o E, o I, o O e o U. A gente aprende pelas vogais primeiro, a gente vai no básico. Então precisa fazer isso, senão a gente está se sabotando, procurando o melhor. O melhor nunca vem, não existe essa fórmula mágica e a gente não faz nunca. Eu acho que também para quem tem dificuldade em olhar mais para o futuro, em planejar mais o que está por vir, pode olhar datas comemorativas, né? Aniversário, que você Uhum. sabe que você vai gastar alguma coisa, Sim. férias, que você sabe que você vai gastar alguma coisa, Natal, que vai ter um amigo secreto, uma coisa assim. E todo mês, se você parar para ver, deve ter alguma data, uma data importante. Todo mês não, mas tem muitos meses que vai ter aniversário do filho, aniversário do marido, aniversário da mãe. Você vai estar sempre tendo que, do mês, separar uma grana para isso. De repente, começa planejando isso. É por isso que eu acho que fazer essa linha do tempo e pegar ali uns 6 meses, você começa a ver num horizonte de 6 meses alguns desses marcos importantes. Sei lá, tem carnaval em fevereiro, né, aí tem um aniversário em abril. E aí, se você consegue ver quanto que você gasta a cada mês, quanto que você recebe a cada mês, e você consegue perceber essa sazonalidade, nesse mês aqui tem isso de diferente, você começa a pensar antes em soluções para coisas que de repente você só pensaria em cima da hora, né? Eu lembro que teve uma pessoa que respondeu, quando eu perguntei qual era a dificuldade, a pessoa, é lidar com coisas que não acontecem sempre, como presentes, Uhum. festas e tal. Não, mas a sua dificuldade de planejar não está nisso. Você tem dificuldade com isso porque você não planeja, mas qual é a sua dificuldade de se planejar? Porque você agora, nesse momento, pode botar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, dá uma olhada em quando que tem aniversário de quem, quando que tem festa de quem vai casar quando que vai viajar e tal. Já olha isso daí e já se prepara antes. Bom, se em abril o fulano vai casar, eu tenho que comprar o vestido, tenho que comprar a passagem para ir pro casamento e tal. Como é que você vai se organizar quanto a isso? Gente, se a gente quer realizar, a gente precisa planejar. O quanto você está realizando na sua vida está diretamente ligado ao quanto você está planejando na sua vida. Se você não planeja nada, você não realiza muito, não. E se você planeja alguma coisa, você já começa a realizar mais. Então precisa lidar com esse estigma assim de planejar é difícil. Não é difícil, tem que começar. Tem muita gente aqui dizendo, Lu, que não consegue fazer planejamento sozinho. Então não vai fazer até você lançar seu próximo curso. E aí? Então, isso é bom e ruim. Eu acho ruim porque eu acho que cada um tem que criar o seu método, tem que aprender a fazer e tem que fazer logo. Então, assim, para quem quer começar, quem quer fazer o curso Domínio de Suas Finanças, aprender, sei lá, rota financeira, que é uma forma, né, uma representação visual assim, de um planejamento financeiro, eu acho que é ótimo vir para o curso, mas começa já. Começa, assim, no mínimo, né, naquela história de qualquer método é melhor do que método nenhum. Então começa para já ir se organizando. De repente pode até colocar como um dos objetivos, uma das metas, né, um dos marcos, é entrar no curso, né? Mas já começa a se organizar.
Eu acho que é um lado ruim, assim, pensar que de repente as pessoas não vão começar sozinhas e vão ficar esperando. Porque não é minha responsabilidade a vida financeira de cada um. Cada um precisa assumir a responsabilidade da sua própria vida financeira. Mas tem o lado bom, eu fico feliz, porque eu sei que planejar, principalmente planejar a vida financeira, não é algo simples, não é fácil. Eu tentei fazer isso sozinha e levei, sei lá, eu levei uns 4 anos para sair de dívidas, eu levei uns 6 anos para começar a investir, né? Foi em 2006 para 2007, 2007 que eu comecei a me organizar financeiramente. A gente está em 2020, olha quanto tempo. E eu sinto que eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre melhorando. Então eu sei que é desafiador para quem vai fazer sozinho. Então eu fico feliz de fazer esse trabalho, assim. Eu escolhi essa profissão, escolhi esse trabalho para mim. Eu tenho uma sensação às vezes assim, como se eu estivesse ajudando meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais novos, sabe? Quando alguém chega para mim e fala: "Cara, eu não consigo, me ajuda", e tá no curso e eu me dedico a cada turma, eu sinto como se fosse a minha família. Olha, vamos, quero que você venha também, sabe? Ter esses resultados, porque eu acho de verdade que é possível para todo mundo. Então eu fico feliz de saber que as pessoas estão animadas para aprenderem comigo, mas eu gostaria muito de pedir que cada um já começasse, porque eu faço algumas turmas, né, poucas vezes no ano, não são turmas gigantescas, as vagas terminam, enfim, antes da gente, a gente dá um prazo de inscrição e as vagas costumam terminar antes. Estou para ver o dia que a gente vai conseguir até o último minuto, e a gente está se preparando para isso, aumentando a equipe, mas se você quer se organizar financeiramente, você já cria um mínimo de planejamento. Sempre lembrando que qualquer método é melhor do que nenhum. E aí, o dia que puder estar com a gente, fazer a rota financeira, eu acho que já vindo assim, mais ou menos organizado, já vindo criando essa disciplina, criando esse hábito, criando essa vontade, quando pegar a rota financeira, eu acho que vai realmente decolar. Então, eu vou ficar muito feliz de receber a galera toda que quer de fato aprender a planejar a vida financeira. Boa, e a minha dica para quem tá com essa ideia de entrar no próximo curso é levanta o dinheiro já, viu? Porque quando não tem data para lançar, mas quando lançar, acaba no segundo mesmo, que eu sei porque eu sempre tô aqui e vejo. Quem quiser deixar um nome, tem uma lista VIP que sempre quando eu já sei a data de quando vai abrir, a gente já manda por e-mail para essa lista VIP e aí as pessoas já ficam sabendo. Então, quem quiser deixar o nome e e-mail nessa lista VIP, é só acessar dominiesuasfinanças.com.br/lista domine. dominiesuasfinanças.com.br/lista domine, aí deixa lá nome e e-mail. Assim que a gente tiver data, a gente já manda e-mail dizendo, vai abrir no dia tal, já se programa, já se organiza. E a galera que está no Telegram também fica sabendo antes. Então, quem quiser também ter acesso aos conteúdos que eu compartilho lá no Telegram, é dominiesuasfinanças.com.br/telegram. Aí vai ter acesso ao conteúdo e lá também eu aviso com prioridade. Então, é um jeito de ficar sabendo antes e, de repente, garantir sua vaga antes. Alguma dica ainda, Lu, sobre planejamento que a gente não tenha falado? Eu acho que a dica é que a gente não fique procurando fórmulas mágicas e nem fique achando que é complicado e que o jeito que a gente está fazendo, não parece simples. Isso é uma coisa que acontecia comigo. Eu começava meio de qualquer jeito e pensava, não é possível. Planejar não deve ser só isso, deve ter um jeito mais estruturado, sabe? Um jeito mais complexo. Não deve ser só botar no papel e definir o que eu quero fazer até o final da semana. Mas é isso. A gente aos poucos vai ganhando habilidade, a gente pode usar ferramentas e criar um jeito mais estruturado, mas para começar é simples assim, não duvide do simples. Faça o simples, defina hoje como é que você quer que seja a sua semana, e depois que você conseguir definir como vai ser uma semana, como é que vai ser o mês, e aí depois você aumenta para 2 meses, para 3 meses, e de repente você está planejando o ano. Mas simplifique. Eu acho que é a melhor dica que pode ter sobre planejamento. Obrigada, Lu. De nada, Muito obrigada a obrigada. você. Que eu acho que a gente consiga planejar agora a nossa vida financeira, a gente define as nossas metas, os nossos objetivos, que a gente consiga colocar os nossos sonhos no campo da realidade, Sim, né? que a gente tenha um lindo ano de 2020, Amém. começando agora com o pé direito, e que a gente consiga planejar, não só nas finanças, mas em todas as áreas da nossa vida, planejar o melhor pra gente, porque a gente merece o melhor, não é? Ou se merecemos. Feliz Todos ano nós. novo! Feliz ano novo. Feliz ano novo para você que está ouvindo a gente, para você que está vendo a gente no YouTube. Eu sou a Luciana Fiô. Eu sou Ina Tavares. Até a próxima. A gente volta num próximo episódio. Tchau, tchau. Corta! Corta nada! Corta nada! Vem, Caca! Peraí! Tem presente surpresa pra Luciana Fiel! Ah, meu Deus do Primeiro presente céu! de 2020. Vem, Caca! Chega com Tem tudo! presente, tem presente. E tava sabendo dessa não. O que vai acontecer aqui? É segredos, mais prêmios pra Lu. O que é isso? Tá de- Mostra ali. A gente Tá de- ainda chegou. Yeah! Caraca,
não sabia dessa não. Isso aqui é a Surpresa! plaquinha dos 100 mil no YouTube. Que maneiro, pega a tesoura aí. Tem que abrir. Gente, vocês que ficaram até o final Que legal. estão vendo isso. E olha só, isso aqui tem muito a ver com planejamento. Deixa eu botar Porque aqui. início de 2018, eu planejei bater os 100 mil no YouTube. Na verdade, eu queria até o final de 2018, né? Mas aí eu planejei até o final de 2018. Quando chegou na metade de 2018, eu vi que estava longe. A gente começou a perceber quantos novos inscritos a gente tinha por mês, né? E a gente fez os cálculos pensando, não vai ser final de 2018. Mas aí eu determinei que seria meados de 2019. Se não me engano, eu botei 31 de julho de 2019, e também não foi 31 de julho de 2019, mas isso não significa que o planejamento estava errado. Isso significa que o planejamento estava certíssimo e que a gente estava monitorando o planejamento. E aí, em todo planejamento, as coisas podem não sair exatamente como a gente queria. Onde abre? Ih, não sei nada, você que ganhou aí. Como, por presente. exemplo, abrir. E aí, o que acontece é que a gente vai monitorando e a gente vai mudando as ações. A gente começa a ver o que vai ser necessário, então, fazer para a gente conseguir isso. E eu lembro que eu não consegui até final de julho de 2019, como eu planejei, mas eu, inclusive, percebendo isso, eu tive algumas ações, eu conversei assim com parceiros, amigos meus que tinham muitos seguidores, e falaram, poxa, eu tô querendo bater uma meta, vamos falar no seu perfil, do meu YouTube, e aí a gente fez isso, eu cheguei quase pertinho. Então, assim, o planejamento me fez ver o que faltava para atingir aquela meta. E aí, não foi exatamente naquela data, mas foi em meados de agosto. Foi alguns dias depois. E aí agora, tcharam, plaquinha! Gente, pra quem tá ouvindo no podcast, não sei se vai entrar essa parte do podcast, mas a Lu acabou de ganhar o troféu do YouTube, a plaquinha de celebrativa de 100 mil seguidores. Mais de 100 mil seguidores no canal do YouTube. Gente, olha isso, que legal! Isso daqui, gente, sem sacanagem, foi ótimo ter chegado nessa data, assim, parece sincronicidade. Porque isso aqui é fruto de planejamento. Total. Não só da quantidade de inscritos, mas o planejamento que a gente fez dos vídeos, quantos vídeos a gente vai postar toda semana. Sim. E aí a gente analisava, e a gente comemorava. Então, assim, planejar é você tirar uma ideia do papel, transformar em números, e assim, não teve planilha. Não teve Ferramenta, teve número no papel, determinação, disciplina, ajuda, essa galera toda aqui ajudando, porque é bem desafiador você cumprir suas realizações do seu planejamento sozinho, então tem que envolver as pessoas, já sei, mas o fulano me ajuda, meu marido não me ajuda, procura quem ajuda, contagia aqueles que não estão ajudando, mas procura quem ajuda, né? E eu, graças a Deus, formei uma equipe que me ajuda pra caramba. Está aqui, que legal! Adorei. Aplausos, você merece. Muito Lu. bom, gente. Para vocês também esse presente, porque eu acho que isso traz muitos ensinamentos para vocês também. E vocês, eu sei que quem me segue aqui no Instagram tá lá no YouTube. Quem não tá, corre lá, procura Domine Suas Finanças no YouTube pra gente comemorar juntos, porque se você tá junto comigo no YouTube, você tá comemorando isso aqui também. Vai lá e se inscreve no canal. E obrigada por todo mundo que tá lá, os 100 mil que já estão lá, agora Mais de 100 mil. A gente já tá com os 120, eu acho, Mais de 120 100 mil. mil. E tá escrito, ó, por passados 100 mil seguidores. Que 100 mil legal. inscritos. Adorei. Parabéns. E aí, tem mais perguntas pra gente Ixi, até me encerrar? esqueci das perguntas. Bora nessa. Que Vamos ver lindo. alguma coisa. Agora hoje é festa. Só todo mundo, ó. Reconhecimento combina de com o nosso trabalho bem traje de ano feito. novo, ó. Total. Que legal. Gente, hoje tem tanta interação que tá até desafiador encontrar aqui as perguntas. Tantos parabéns pra você, Lu. Merecido demais. Ai, Jesus, gente, cadê as perguntas de vocês? Nananã, todo mundo quer ir para a próxima turma. Olha que legal. Olha, eu tô aqui lendo a cartinha do YouTube. Tá em inglês, mas olha só. Eles dizem o seguinte: a gente sabe que os números no YouTube podem se tornar muito grandes. But we hope that you don't. Mas a gente espera que você não perca de vista a realidade por trás desses marcos de 6 dígitos, né? Então, o que eles querem dizer com isso? Assim, a gente sabe que os números podem ir muito mais além, mas não esquece. Pra cá? Mas não esquece que o que passou, o que tinha por trás desse marco de 6 dígitos. Então, é isso que é legal. E milestone, né? São os marcos. É isso que a gente estava falando, das metas. Se você determina esses milestones, que são tipo pedrinhas no caminho, né? Marcos assim que você vai registrando no caminho,
você, ao olhar para um registro desse, tipo, esse daqui é um marco, é uma meta. Tem gente que chega em 1 milhão e a gente pode chegar em 1 milhão também. Então, esse é um marco importante. E quando a gente olha para ele, a gente celebra, a gente comemora, a gente olha para trás e vê o que foi possível e pensa assim, pô, valeu a pena planejar. Então, crie os seus marcos, as suas metas também, para que ao realizar cada uma delas, elas podem ser pequenininhas, podem ser, por exemplo, conseguir guardar R$100, R$50 no mês de janeiro. Quando você chegar no final de janeiro com esse marco realizado, com essa meta realizada, você vai olhar para trás e vai pensar, caramba, valeu ter me planejado, olha o que eu consegui. Se eu conseguir isso, eu consigo muito mais. Muito legal. É isso aí. O que mais tem aqui? Deixa eu ler. Você atingiu esse marco com um trabalho duro, perseverança e provavelmente com um senso de humor. Legal. Porque isso é importante também, né, no nosso planejamento. Pra a gente tudo levar as na coisas vida. também, não levar tão a sério, né? Gente, Legal. É isso, adorei. a live vai ficar gravada. Tem um monte de gente que tá perguntando sobre a live. Vai ficar gravada durante 24 horas e vai estar. Olha, Lu, não vai responder nada hoje. Vai só ficar aí namorando com a placa dela do YouTube. E vai ao ar no YouTube, depois no Spotify, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud. Na primeira semana de janeiro já, né, Lu? Isso aí. No primeiro, dia 1º, né? Dia 1º é quarta-feira. É, semana que vem. Dia Quarta-feira que vem. Então não se preocupem. Beijo, galera. Obrigada pela companhia. Feliz ano novo, feliz 2020 pra vocês. A gente se vê no ano que vem. Amém. Você tá fazendo essa piadinha? Eu faço essa piadinha com tudo. Agora eu só faço isso. Só vou pra academia agora ano que vem. Sai 2020. Só volto aqui na Realiza ano que vem. Só E a 2020. gente se vê ano que vem. Até ano que vem, pessoal. Um beijo. Nada que nem pergunta pra Lu segunda-feira. Um beijo. Tchau, tchau.